Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Senhor Jesus, nós queremos aprender a confiar, queremos aprender a depositar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Leva-nos a esse lugar, Senhor, de confiança, de plena paz em Ti, Senhor. Que a Tua paz inunde o nosso coração e nos tire, Senhor, dessas perspectivas humanas e mundanas que muitas vezes nos roubam da Tua presença, roubam a paz, roubam a tranquilidade que nós temos em Ti, a confiança de que o Senhor tem todo o poder e todo o amor do mundo e que nós estamos em Tuas sagradas mãos. Vem nos visitar essa noite, fala aos nossos corações, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Bom, dizem que a depressão é o mal do século. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão mata hoje 800 mil pessoas por ano, uma a cada 40 segundos. Ela já é a terceira maior causa de morte entre os jovens. Mas quando a gente encontra alguém deprimido ou nós mesmos estamos deprimidos, e sim, crente deprime e muito, né? Tanto quanto crente pega qualquer gripe ou qualquer outra doença, quando a gente se deprime ou quando a gente encontra alguém deprimido, é bem comum a gente tentar dar uma injeção de positividade nessa pessoa, né? Tentar mostrar para ela que a vida é bonita, que os horizontes são perfeitos, que o futuro reserva algo melhor. A pergunta é, você já viu isso funcionar alguma vez, né? Essa injeção de positividade, essa ideia de que as coisas vão funcionar, né? Frases como, você é forte, você vai sair dessa, isso não é nada, isso vai passar. Essas frases não ajudam, né? E só quem já passou por isso tem essa real perspectiva de que essas frases e essas expressões, na verdade, não ajudam. Aliás, esse tipo de fala pode ser nociva e pode despertar outros gatilhos que são ainda mais intensos. Todos nós já erramos nisso. Eu já errei várias vezes nisso, tenho certeza que você também já errou nisso. Mas a gente precisa se informar, né? A gente precisa aprender
já que essa é uma doença que afeta tanta gente, que mata tanta gente, e que hoje talvez seja mais uma epidemia mais constante e mais grave do que qualquer outra que a gente tem notícia, é importante a gente se preparar para fazer o melhor possível com as ferramentas que a gente tem. Existe um filósofo sul-coreano que eu gosto muito, que chama Byung-Chul Han. Ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, em que ele fala dos motivos para a gente chegar onde a gente chegou, né? Enquanto sociedade, o que é que leva a gente a ser uma sociedade tão cansada assim? E ele aponta que o principal motivo é essa competitividade, essa sede por dinheiro, por poder e etc. Essas frustrações de não alcançar essas metas absurdas que a gente desenha e que deixa todo mundo muito cansado. Um trechinho do livro dele diz assim: a depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sob o excesso de positividade. Então, aquela palavra que a gente fala de forma positiva, para quem está deprimido, muitas vezes ela só mostra quão distante ela está do ideal. Você fala assim, poxa, mas Deus te deu o ar para você respirar, um dia maravilhoso. Aí ele pensa assim, puxa, o dia maravilhoso para ele, para mim é essa luta aqui, essa depressão, esse horror. Né? Então cada vez mais ele vai se distanciando da realidade quando a gente mostra positividade. Já se usa o termo em muitos ambientes, o termo positividade tóxica. Aquela pessoa que está sempre alegre, sempre feliz e querendo empolgar todo mundo. Calma, né? Para quem não está num momento legal, isso não é bacana, isso deixa ela mais cansada e com menos vontade de seguir adiante. Mas se a positividade é a causa da depressão, e é isso que Byung-Chul Han diz, qual que é o caminho da cura da depressão? É muito mais fácil a gente dizer, procurar ajuda médica. E isso não está errado, é verdade. Como qualquer doença, a gente deve buscar ajuda médica. Mas como é que nós, como irmãos, companheiros, amigos, parentes, podemos ajudar alguém, né? Vamos ler lá Gênesis 1, de 1 a 5, um texto muito clássico, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz dia e a escuridão noite. Passou então a noite e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Na semana passada, a gente estava falando aqui um pouquinho sobre Abraão, e eu comentei que o relato da criação é uma pequena fração do livro de Gênesis. O livro de Gênesis tem 50 capítulos, que narram as histórias da Torre de Babel, a Arca de Noé, Abraão, Isaac, Jacó e termina em José. Além de outras side quests, né? Além de outras aventuras paralelas lá e histórias que contam sobre Ismael, sobre outros personagens que vão aparecer aí. Mas digamos que os principais personagens, né? O eixo central do Gênesis está aí. Compensação, a criação é principalmente capítulo 1 e 2, depois vai falar do pecado, até o capítulo 5 vai contar sobre criação e queda, basicamente. Então, menos de 10% do Gênesis é sobre criação. Talvez dê para dizer que só o capítulo 1 é especificamente sobre criação, porque a partir do capítulo 2 já começa a falar do descanso, do sábado. Apesar disso, a gente sempre ouve que o Gênesis é sobre o início do universo. Isso soa muito estranho para mim. A proposta do livro é claramente falar sobre a origem de Israel e a relação de Israel com Deus. O Yahweh, ou o tetragrama sagrado, né? Mas se os 7 dias da criação não são o ponto central de Gênesis, qual que é a função deles dentro do livro? Por que é que existe essa narração dos 7 dias da criação no início do livro e
em especial do primeiro livro da Bíblia. Nesse álbum do Coletivo Candeeiro, tem uma palavra do Marco Teles, em que ele fala que, entre outras coisas que ele diz que o primeiro versículo da Bíblia aponta para uma identidade específica de Deus. Mais adiante, Deus vai se revelar como Pai, Deus vai se revelar como um agricultor, Deus vai se revelar como um senhor da guerra, Deus vai se revelar como um rei. Mas no primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro versículo, Deus se revela como um artista, como alguém criativo. No princípio, Deus criou. Qual que é a função, então, desses 7 dias da criação que estão ali no primeiro e no segundo capítulo de Gênesis? Quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, eu reuni alguns amigos para fazer um estudo sobre Gênesis. E era um estudo mesmo, eu não trouxe nada para esse estudo. A gente foi fuçar juntos, encontrar referências, cruzar. Então cada um trouxe, né? Veio eu, o meu primo Samuel Kossoba, o Hugo e o Guilherme, que são filhos do pastor, que era nosso pastor, Wagner Sonsim. E a gente reuniu todo mundo lá, cada um trouxe uma Bíblia de estudo, uma chave bíblica, uma Bíblia comentada, algum comentário de Gênesis, para a gente tentar debruçar nesse texto e encontrar alguma coisa ali. Eu era o mais velho do grupo, o Guilherme e o Samuel são 3 anos mais jovens, o Hugo é 1 ano mais jovem que eu. E aí a gente fuçando ali, a gente encontrou um texto em um dessas Bíblias de estudo, não me pergunte qual, que eu não me lembro, que ela tratava os 7 dias como metáforas das principais histórias do Gênesis. Então, mais ou menos assim, o primeiro dia da criação, Deus diz, faça-se a luz e houve luz, né? Segundo esse autor, a luz, o primeiro dia, reflete a história de Adão e Eva, como que o pecado, né? E tanto o pecado sendo esse momento de clareamento da mente, porque eles passam a conhecer o bem e o mal, ou seja, lança-se luz, quanto a promessa do Jesus que viria, a promessa de um Redentor também é uma forma de haja luz, né? Já dizia alguém, antes de se dizer haja luz, o Senhor disse haja cruz, né? Então, a luz, haja luz, aponta para a história de queda e redenção de Adão e Eva. O segundo dia, que fala da separação das águas do firmamento e águas da terra, faz menção à história de Caim e Abel. Um é terreno e outro celestial. Um oferece um sacrifício com base em seu esforço humano, o outro oferece um sacrifício perfeito, que é um cordeiro inocente. Então, você tem isso no segundo dia como se fosse a separação das águas, a história de Caim e Abel. No terceiro dia, você tem os oceanos, terra seca e a vegetação, que fazem uma referência a Noé e a Arca de Noé. Então, quando Deus diz hajam oceanos, haja terra seca, haja vegetação, são os principais elementos que vão compor a história de Noé, quando ele cria um barco em um local seco, constrói esse barco ao longo de 40 anos, e então chove e inunda tudo, ele fica sem terra seca por 40 dias, depois para a chuva, a água começa a baixar, e ele envia pássaros, né, para descobrir se já havia terra seca. Um pássaro volta com um ramo no bico, vegetação, então ele já sabia que estava, em breve eles poderiam retornar, né, para a terra seca, poderiam desembarcar. O quarto dia conta que Deus fez sol, lua e estrelas, e isso faz uma referência a Abraão e a promessa da sua descendência, que nós falamos semana passada. Olha para as estrelas do céu, assim serão numerosas os seus filhos e filhas, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a sol, lua e estrelas aponta para a história de Abraão. No quinto dia, Deus cria pássaros e peixes, o que, segundo o autor, faz uma referência à história de Isaac e Rebeca e os seus filhos Jacó e Esaú,
duas nações estavam no ventre, né, de Rebeca. A nação que veio de Jacó, que é Israel, e a nação que veio a partir de Esaú. Então você tinha esses dois reinos, vamos dizer, né? Peixes e pássaros, Jacó e Esaú no ventre de Rebeca. No sexto dia você tem os animais terrestres e o homem sendo criados, que faz uma referência a Jacó com seus 12 filhos. No sétimo dia é o dia do descanso, dia em que Deus descansa de toda a sua obra, e isso faz referência à história de José abrigando a sua família no Egito. Então, dentro dessa proposta, os 7 dias da criação são como um tipo de índice de todo o livro do Gênesis. Então, eu olho para esses 7 dias como se eles fossem um índice de quais serão as histórias que serão narradas ao longo do livro que virá. É claro que naquele contexto ainda nem existia essa ideia de índice, então ele é algo muito rudimentar, não é um índice como a gente vai encontrar em um livro qualquer, com o título do capítulo e a página onde ele vai estar, né? Mas é uma espécie de índice que vai nos dar o norte de quais serão as histórias tratadas e quais os temas que cada uma dessas histórias vai desenvolver ao longo do livro de Gênesis. Quando a gente descobriu isso, a gente ficou muito empolgado. Como adolescentes ali, né? Uns pré-adolescentes, outros adolescentes, a gente descobriu isso e eu lembro disso até hoje como o momento em que Deus despertou em mim paixão pela teologia. Eu falei, eu quero estudar esse negócio, parece muito legal. E os nossos pais, é claro, ficaram apavorados, né? Se a gente não estava abraçando alguma heresia, alguma coisa desse tipo, porque eles nunca tinham ouvido falar dessa forma, né? Dessa forma de ler os 7 dias da criação. Depois, mais tarde, eu fui descobrir que essa interpretação não era original desse autor, que muitos outros intérpretes bíblicos tratam os 7 dias da criação dessa forma, ou pelo menos acreditam nessa como uma possibilidade de interpretação. Por exemplo, John Stott, por exemplo, Timothy Keller, que faleceu semana passada. São teólogos muito gabaritados, muito respeitados e que olham para essa interpretação como uma possibilidade de interpretação bíblica, sem considerar isso uma heresia nem nada absurdo. Bom, esse é, vamos dizer, o tipo literário, né? o uso literário dos 7 dias da criação. Mas para além desse propósito literário, a gente pode encontrar algo a mais. C.S. Lewis diz que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Ou seja, se eu me desdobrar, me esforçar em prol de coisas passageiras, eu estou desperdiçando a minha eternidade. Eu costumo dizer, eu faço uma paráfrase do Lewis, e eu digo, tudo que não é prático é praticamente inútil, até mesmo a melhor teologia. Então aquilo que eu não consegui transformar em algo que eu use no meu dia a dia, não serve para muita coisa. O conhecimento que não gera uma ação, ele é um conhecimento vazio, né? Eu posso lembrar dos 10 mandamentos de cor. Se eu não respeitá-los, se eu não caminhar de acordo com a proposta ética e moral que a Bíblia me apresenta, isso não vai me servir de muita coisa. Então, para além dessa função com propósito literário, como um tipo de índice, os capítulos 1 e 2 precisam nos levar para uma prática. Existe uma função didática e prática nesse texto. No relato, existe um ritmo dos dias da criação, e ele é marcado por 2 falas. Em todos os dias da criação você vai encontrar Deus viu que era bom, certo? Então tudo que ele cria, ele fala, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E quando ele cria o homem, ele diz, e viu Deus que era muito bom. E a segunda coisa que acontece em todos os dias da criação houve tarde e manhã. Tarde e manhã. Ou, na versão que a gente pegou aqui, um pouquinho diferente, que é a NVT, a noite passou e veio a manhã. Então, você tem a noite primeiro e depois a manhã. É assim que os judeus contam os dias, né? Então, os judeus contam a partir do pôr do sol, inicia um dia.
Nós temos o costume de contar a partir da meia-noite, né? A gente conta o dia a partir da meia-noite. Os judeus, eles contam a partir do pôr do sol. Então, para um judeu, agora já é domingo. Agora são 8h51 de sábado para a gente. Para um judeu, já é a primeira hora do domingo, né? O primeiro período, né? A primeira vigília, na verdade, que vai durar 3 horas, das 6 até as 9. Por aí vai, são de 3 em 3 horas as vigílias. Então, o judeu inicia com o descanso. Olha que interessante. Para eles, desde as 18 começa o dia, e o dia vai terminar no fim da tarde, no fim do trabalho. Então, começa o dia descansando e termina o dia trabalhando. Um pensamento aqui do Eugene Peterson, no seu livro Um Pastor Segundo o Coração de Deus, ele comenta um pouco sobre isso. Ele diz assim, ó: a sequência hebraica tarde e manhã nos condiciona ao ritmo da graça. Vamos dormir e Deus começa a trabalhar. Enquanto dormimos, ele desenvolveu a sua aliança. Acordamos e somos chamados a participar da criação ativa dele, ou seja, Deus já veio trabalhando durante esse dia, e nós é que começamos a participar disso quando acordamos. Reagimos com fé e com trabalho, mas a graça sempre vem antes, ela é primária. Acordamos em um mundo que não fizemos, para uma salvação que não merecemos. Então, tarde, Deus começa sem a nossa ajuda, seu dia criativo, e manhã, Deus nos chama para aproveitar, compartilhar e desenvolver o trabalho que ele iniciou. Existe uma pedagogia nesse ritmo, e uma pedagogia que vai na contramão dessa ideia meritocrática que a gente vive. O Evangelho diz que a graça vem primeiro, e a nossa gratidão, nossa resposta vem depois. Deus trabalha e em seguida nós nos engajamos no seu trabalho gratos, porque ele começou antes da gente. Na mentalidade meritocrática, o trabalho vem primeiro e a recompensa vem depois. Então, eu faço o rito correto, faço a oração do jeito correto, leio a Bíblia do jeito certo, agrado a Deus e aí ele me ajuda com o que eu preciso. Percebe que essas duas coisas são opostas. Jesus é completamente oposto a toda a ideia de religião. Essa é a grande mudança, é a grande chave virada quando a gente entende o Evangelho de Jesus Cristo. E o quão distante ele está e a grande colaboração, digamos assim, que o Evangelho de Jesus dá para toda interpretação religiosa. Porque a graça de Deus só existe no Evangelho. Um Deus gracioso, um Deus que inicia o trabalho antes de nós, um Deus que começa o dia pela tarde e começa o dia pela madrugada e termina na manhã, só existe nesse lugar. Pouca gente percebe que a lógica por trás dessa relação meritocrática é a lógica da idolatria. É uma tentativa de comprar a atenção divina, seja esse Deus o próprio Yahvé, ou seja esse Deus Mamon. Nós tentamos ganhar recursos, ganhar dinheiro para agradar o Deus Mercado e nos preocupamos se o Deus Mercado está enfurecido porque acreditamos que dependemos dele. A ideia fixa de obter sucesso é um tipo de liturgia idolátrica que desconsidera a graça. E é exatamente por isso que nós estamos tão cansados. Mais uma frase do Byung-Chul Han, ele diz: a sociedade do desempenho produz depressivos e fracassados. Essa busca por ser o melhor, ela não tem fim. Nós vamos sempre tentar ser o melhor, vamos estar sempre tentando ser acima da média. Acontece que todos nós somos medianos. Todos nós estamos na média. Nós não somos acima da média. Talvez um de nós desponte e seja um pouco acima da média. Mas, bem na verdade, é bem provável que todos nós estejamos na média. Talvez um pouco abaixo, um pouco acima, mas na média. A nossa sociedade louva aqueles que são acima da média. E quem não consegue estar acima da média é chamado de fracassado, ainda que ele seja igual a todo mundo.
Isso produz depressivos e fracassados. Conclusão: o ser humano não é aquilo que ele faz. Você não é medido por aquilo que você produz. Você não é medido pela qualidade que você desempenha. Ser produtivo não te faz ser aceito. Você foi aceito. Você é aceito. E por isso você é livre, como nós temos insistido aqui. Você não é mais um escravo. Seja livre no nome de Jesus, pela graça de Deus manifesta na cruz do Calvário. E desista dessa tentativa de ser melhor do que a média, de ser superior, de ser maior, porque isso tem acabado com a gente. Tem produzido gente frustrada, gente depressiva, gente fracassada. Podemos descansar no Senhor, crer que Ele fez todo o trabalho, tudo o que deveria ser feito, tudo o que poderia ser feito para a nossa salvação foi feito por meio de Jesus Cristo. Ele é aquele que opera a obra da perfeição. Se Deus for procurar a obra perfeita em nós, Ele não vai achar nada. Mas Jesus Cristo fez a obra perfeita no nosso lugar. E graças a Deus por isso. Nós fomos redimidos, fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus, do Cordeiro perfeito. Apesar disso, nós ainda insistimos muitas vezes em seguir as obras de Caim e não as de Abel. Que o Senhor nos guie no caminho da graça e longe de tudo isso que nos faz cansados. Afinal, é o Senhor Jesus quem diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. É isso que eu queria compartilhar hoje. E, como de costume, vou fazer aquela pergunta para a gente participar aqui e comentar um pouco. A pergunta é a seguinte: o que você faz para descansar? Qual a atividade ou a não atividade que você faz para descansar, que te ajuda a, de verdade, desligar de toda a atividade, de toda a produtividade que esse mundo exige da gente? Podemos abrir os microfones aí e participar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.